Boa noite, queridos irmãos. Como já oportunamente nós tivemos a ideia de transmitir sempre às quartas-feiras o nosso estudo de mediunidade em síntese, e nós estamos agora, neste momento, exatamente fazendo isso, voltando aos estudos da mediunidade, porque esses estudos da mediunidade eles são fundamentais para nossos estudos futuros bíblicos. E o que eu queria falar hoje é sobre a influência moral do médium no meio e sobre o médium na reunião mediúnica. Essa é a nossa parte mais importante. E eu começaria estudando por Allan Kardec. Allan Kardec, ele, no livro dos Médiuns, no item 226, meus irmãos, ele propõe aos benfeitores espirituais a seguinte indagação. Interessante isso. O desenvolvimento da mediunidade está em relação com o desenvolvimento moral do médium? A resposta foi não. A faculdade propriamente dita é orgânica, como nós já tivemos a oportunidade de estudar. Não depende da moral, mas o mesmo acontece com o seu uso, que pode ser bom ou mal, dependendo dos valores morais do medianeiro. Esse é um dos pontos fundamentais. A assertiva dos benfeitores, o que os benfeitores nos falaram, coloca a mediunidade como uma função neutra, como um sentido, tipo um sexto sentido, na expressão do cientista Charles Richer. Por si só, a faculdade mediúnica não depende da moral, da inteligência e da cultura. E isso ocorre porque ela é orgânica, radicada no organismo físico do intermediário. Pode surgir no palácio como no tugúrio da favela, isso não importa, é orgânica. No entanto, o que se pode conseguir com a mediunidade, meus irmãos, os efeitos delas decorrentes irão sofrer as influências decisivas dos valores éticos do medianeiro. Quando perguntaram ao benfeitor Emmanuel qual era a maior necessidade do médium, ele disse: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Olha que interessante. E vence nos labores mediúnicos o médium que detiver a maior carga de sentimento. Daí a afinidade fluídica e a sintonia vibratória que os médiuns têm. Os benfeitores espirituais, com que nós temos o prazer e até agradecemos a Deus a oportunidade, nos fazem ver que os fenômenos mediúnicos também são regidos por leis severas, inflexíveis, que ocorrem com as demais e que não se submetem às nossas vontades. Allan Kardec orienta que, para que nós nos comuniquemos com o espírito desencarnados que se identifica como espírito do médium, há uma identificação vibratória entre os perispíritos do desencarnado com o encarnado, que é o medianeiro. Essa identificação não se pode verificar se não houver entre um e outro uma simpatia, uma afinidade. E se assim é lícito dizer-se, afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração, meus irmãos, ou de repulsão, conforme o grau de semelhança existente entre eles. Essa afinidade ou simpatia apresenta duas condições distintas, meus irmãos. A afinidade fluídica, por exemplo, é de natureza estrutural. É uma disposição inata do organismo, não dependendo dos valores morais, gostos, tendências do espírito ou do médium.
A facilidade das comunicações depende da categoria de semelhança existente entre os dois fluidos, que também vai estabelecer a intensidade da assimilação fluídica e a maior ou menor impressão causada ao médium. Assim, determinado médium pode ser um bom instrumento para um espírito e mal para outro. Disso resulta que, de dois médiuns igualmente bem dotados e postos um ao lado do outro, um espírito que se dispõe à comunicação mediúnica, na reunião mediúnica, se manifestava por meio de um deles, e não do outro, onde não encontra a aptidão orgânica necessária. Agora entendem por que dois médiuns juntos, naturalmente com o intermediário ali, para conversar com o espírito desencarnado, um espírito se comunica com um e não com o outro, e os dois médiuns estão extremamente preparados, e estão eticamente muito bem preparados. Mas a proporção que o médium exercita-se no trabalho mediúnico, tem um detalhe muito importante nisso aí, ele desenvolve e adquire qualidades necessárias para a realização dos fenômenos, entre em relação com um número maior de espíritos comunicantes. Com muita frequência, mas com muita frequência mesmo, o contato entre espírito e médium se faz gradativamente com o tempo. Raramente se estabelece desde o primeiro momento. E o contato antecipado, que ocorre antes mesmo das sessões mediúnicas, tem o propósito de provocar e ativar a assimilação fluídica. Fase esta que o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos ensina dizendo chamar-se a fase pré-imantação fluídica e que vem atenuar as dificuldades existentes. Existe uma outra afinidade. Nas reuniões mediúnicas nós vemos muito isso, é a afinidade moral. As pessoas de moral idêntica se atraem e de moral contrária se repelem. Fundamenta-se essa lei, meus irmãos, como eu venho dizendo desde o início dos nossos estudos, de que um espírito assimilar os pensamentos do outro necessita estar emitindo ondas mentais da mesma frequência vibratória. A afinidade moral, portanto, depende inteiramente das condições éticas que se referem à conduta humana, suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal. Um bom médium, um médico evangelizado, estudioso, lê muito, lê bastante e dá a passividade necessária àqueles que lhe são afins. Através da afinidade moral, meus irmãos, o espírito comunicante e o médium se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação. O espírito aproxima-se do médium e envolve nas suas vibrações espirituais. Mas também recebemos espíritos sofredores, porque temos a passividade necessária, porque estamos ali para ajudá-los. E os nossos benfeitores que estão trabalhando na nossa reunião ao longo desde o início, nas horas certas, como nós temos uma hora para começar, uma hora para terminar, eles preparam antes. Então, eles dizem, esse espírito sofredor precisa de esclarecimento através deste médium, não daquele médium. Depende de cada um dos médiuns em termos de sintonia e afinidade moral. Procuramos examinar, vamos dar um exemplo aqui agora, de forma que os esforços que o madeiro empreende em seu crescimento íntimo, os seus dotes morais são fundamentais, estarão influenciando no labor mediúnico. Primeiro ponto que eu quero levantar é sobre a autenticidade da comunicação. A autenticidade de uma comunicação é um dos maiores escolhos, um dos maiores problemas para a prática mediúnica. Não a autenticidade no sentido de saber quem é o espírito comunicante, porque espírito, como eu digo, eu sempre digo, as pessoas riem muito nas minhas aulas de mediunidade, quando eu estava em alguns centros espíritos, no sentido de saber o que é o espírito. O nome. Espírito não tem carteira de identidade. Olha lá. Então,
Eles dão um nome que se aproxima mais daquilo que a pessoa pode entender, ou que nas reuniões públicas as pessoas possam identificá-lo melhor. Se é um espírito sério, ou zombeteiro, leviano, ou interessado em aprender, bondoso ou irresponsável, depende disso. E só existe uma forma de se reconhecer a natureza de um espírito, através da impressão que os seus fluidos causam no medianeiro. Isso porque os espíritos podem falsear a sua aparência, falsear a sua voz, o seu estilo, mas jamais poderão falsear os seus fluidos. Tem gente aí que fala como se estivesse sendo A, B ou C. Não é bem assim que as coisas são. Os espíritos bons fabricam bons fluidos que causam no médium uma impressão agradável, prazerosa, de bem-estar. Os espíritos inferiores, ou com problemas ou sofredores, por sua vez, produzem fluidos pesados, densos, que vão proporcionar ao médium uma impressão desagradável, algumas vezes até ânsias de vômitos, dores no estômago e coisas dessa natureza. No entanto, para registrarmos as características de um fluido espiritual, é necessário que nós comparemos esses fluidos com os nossos próprios fluidos. É necessário que haja um choque de impressões, meus irmãos, para que possamos registrar qualquer acontecimento exterior. Assim sendo, um médium excessivamente ligado à usura, por exemplo, ao apego das coisas materiais, que venha a receber a comunicação de um espírito avarento, nada de penoso sentirá com a aproximação desse espírito, pois os seus fluidos se equivalem. Eu sou um medianeiro avarento, estou recebendo um espírito avarento. Então não estou sentindo nada. Mas se eu não sou avarento, eu vou sentir alguma coisa diferente. Podemos então deduzir, prestem bem atenção em tudo isso que eu estou dizendo, os medianeiros que estão a me ouvir, que quanto mais elevado moralmente for o médium, mais facilmente identificará os fluidos dos espíritos desequilibrados, caracterizando a sua natureza e os ajudando. Verificamos, portanto, que o grave problema das mistificações espirituais está diretamente vinculado à condição moral do médium. Eu recebi A, recebi B, recebi C, está aqui Antônio, Pedro, João. Carteira de identidade não é assim. Precisamos, por isso, que todas as minhas reuniões mediúnicas e as que eu participei e as pesquisas que fiz, eu analiso todas as psicografias, todas as comunicações, com muito critério, para saber se elas são autênticas ou não, ou se são simplesmente de zombeteiros e frívolos. O grave problema das mistificações se dá aí. Nas comunicações dos espíritos superiores já é um pouco diferente. Para um espírito que se comunique em uma reunião mediúnica, ele precisa, o espírito superior, ou mais evoluído, encontrar um médium que se ache em sintonia com as suas vibrações mentais. Do contrário, o intermediário não conseguirá assimilar suas ideias e seus pensamentos. Os espíritos superiores, com quem a gente tem lidado muitas vezes, vibram em frequência mental muito alta. Daí a necessidade do médium bem equilibrado, sadio eticamente, para que possam permitir a sintonia vibratória e as comunicações se tornem realidade com a espiritualidade, os instrutores, os nossos mentores. Muitas vezes os bondosos mentores de nossos grupos mediúnicos desejam dar uma mensagem de incentivo, de estímulo, mas não conseguem encontrar um médium naquela reunião mediúnica em condição moral para que permita isso. E aí, a comunicação que ele quer dar, ele não dá. Algumas vezes, quando essas mensagens são muito importantes, o espírito superior pode atuar até à distância, tendo como intermediário um outro espírito em condições vibratórias menos elevadas, para poder ter aquela comunicação que ele quer dar em termos de orientação, em termos de instrução, em termos de proteção para alguém.
Isso chama-se telemediunidade. O espírito superior joga a ideia, o espírito do médium capta a ideia e reduz a frequência das ondas mentais, e o médium encarnado consegue assimilar a mensagem e dar a mensagem do espírito superior através de um espírito intermediário que esteja vibrando na mesma sintonia e afinidade daquele médium que ainda não está tão superior como aquele espírito que está dando aquela mensagem de instrução e de orientação superior para cada um de nós. Daí nós chegamos ao ponto da qualidade da comunicação. Estudando o livro dos médiuns, o espírito Erasto, no item, se não me engano, 230, ele compara a mediunidade com uma máquina de transmissão telegráfica, afirmando que, da mesma forma que as influências atmosféricas atuam negativamente nas transmissões telegráficas, os recursos morais do médium poderão perturbar a transmissão das mensagens de além-túmulo. Olha a importância do que eu estou dizendo. Vamos, então, verificar que a moralidade do médium, seus recursos intelectuais, sua cultura, são elementos que terão uma participação efetiva nas comunicações espirituais. Sabemos, meus irmãos, que os espíritos se utilizam de valores do médium na elaboração de sua mensagem. Assim sendo, quanto mais aproximados forem esses recursos, mais facilidade vai encontrar o espírito. Se foi possível a concretização das obras notáveis de André Luiz, Emmanuel e outros, isso se deve à condição moral de Chico Xavier, que deu condições espirituais para que os livros fossem ditados. Mas muita gente diz que está recebendo o espírito de A, B, C, mas não é bem assim. Às vezes até muda a voz e fala com voz, como se fosse Bezerra de Menezes, por exemplo. E uma vez me perguntaram, Bezerra de Menezes pode dar muitas mensagens de vários centros na mesma hora, no Brasil inteiro? Pode, porque o espírito age como se fosse um só, ele irradia. Então ele pode dar várias comunicações, mas só vai dar e receber essas comunicações o espírito que estiver moralmente exatamente no mesmo nível de frequência vibratória para dar uma mensagem de Bezerra de Menezes. E não precisa mudar a voz para aparecer com a voz dele para isso. No estado geral do médium, meus irmãos, é um estado psíquico que durante a comunicação mediúnica e principalmente ao término da comunicação, depende também intimamente dos esforços empreendidos por ele no seu processo, no seu progresso espiritual. A sensação de mal-estar que às vezes nós sentimos, a sensação de medo, de angústia, as emoções desagradáveis que acompanham a comunicação, surgem em função da absorção de fluidos deletérios emitidos pela entidade em sofrimento. E quantos passam em nossas mesas mediúnicas? E quantos nós temos que ajudar? Só existe uma forma de dissolver esses fluidos ruins, antepondo os fluidos bons. Daí o medianeiro tem que ser bom. Os fluidos bons têm uma ação desagregadora das moléculas dos fluidos negativos deletérios desses espíritos sofredores. Portanto, que fique esse alerta. Quanto mais sadia do ponto de vista moral for a vida do médium, quanto melhores serão seus fluidos, que mais rapidamente irão neutralizar as vibrações pestilentas dos comunicantes sofredores, desenvolvendo o medianeiro a sensação de bem-estar e de tranquilidade íntima que ele transmite àquele sofredor, que sai aliviado. Por isso que fazem fila aqui na minha porta. Mas eles separam do lado esquerdo e do lado direito. Depende dos que vêm para ouvir. E ouvir o quê? E isso, o que todos querem é a palavra. Querem ouvir uma palavra de carinho, de conforto. Eles querem saber o que está acontecendo com eles. E nós conversamos e nos orientamos sempre.
É aí que entra a nossa doação dos fluidos salutares. O médium, quando a entidade sofredora é levada a uma reunião de labores mediúnicos, de trabalho mediúnico, deseja-se, obviamente, que ele seja orientada, que essa entidade seja orientada e esclarecida pelos doutrinadores. Eu não gosto muito da palavra doutrinadores. São aqueles que têm que conversar, porque o médium está ali servindo de medianeiro. Quem pode conversar com ele é alguém que está fazendo o trabalho ao lado. No entanto, deseja-se também que esta entidade venha a receber energias boas do medianeiro, fluido salidário de todo o grupo que está sentado em volta da mesa, mas principalmente do médium. Denomina-se esse encontro do espírito sofredor, mas fluidos do médium de choque anímico que dá. Essas energias sadias, absorvidas pela entidade durante a comunicação, terão um papel fundamental em sua recuperação espiritual, limpando os seus centros de força e revigorando suas forças combalidas pelos pensamentos dependentes daqueles que vêm até nós. E aí nós os aliviamos. Todavia, para que o medianeiro, o médium, possa doar esses fluidos bons, é preciso que tenha fluidos bons. E só tem fluidos bons quem vive bem. Não adianta você brigar o dia inteiro e ir para uma reunião mediúnica. Tem uma fome insaciável e chegar extremamente carregado, se alimentando profundamente. Não. Nos casos de obsessão já é mais grave. A obsessão é um problema que o médium vai se defrontar durante toda a sua vida. Eu, uma vez, numa aula, tinha 40 médiuns, eu fui dar aula no Centro Espírita, e comecei a conversar com as pessoas sobre isso, como estou conversando com vocês aqui agora, virtualmente, mas praticamente ao lado de cada um de vocês. Prestem bem atenção e sintam fisicamente essa influenciação. O chefe coordenador da mediúnica disse: em mim não bate nada. Aí eu chamei o dono da casa e disse: eu não vou mais dar aula de mediunidade aqui, porque o seu próprio chefe de mediunidade está extremamente obsedado. Porque ele disse que ele é tão bom que nada nele cabe. Bom, é um dedo engano. O médium, notáveis, portadores de faculdades mediúnicas extraordinárias, e que vieram a cair drasticamente por influenciação obsessiva. É o caso do livro Aconteceu na Casa Espírita, o espírito obsedando o médium, passista, e obsedando a pessoa que estava recebendo o passe, e negociando entre si para que fosse curado, para que o médium ficasse satisfeito e feliz, como tivemos alguns que seguravam as mãos, faziam oração, curavam as pessoas, e começou a achar que ele era vaidosamente o melhor médium do mundo. Terminou saindo do Rio de Janeiro e foi para o Espírito Santo, lamentavelmente. Inclusive, perde a faculdade mediúnica. Cuidado, não tem vaidade. Só existe uma forma do médium se precatar-se de um processo obsessivo, vivendo de tal forma que os espíritos da sombra não possam atuar nos seus campos mentais. A atitude mental superior, a prática constante do bem, o combate às viciações estarão elevando as nossas vibrações espirituais e nos colocando fora da faixa de influência dos espíritos obsessivos, que nas nossas reuniões anteriores eu disse até onde eles se instalavam em nosso corpo, principalmente nas nossas partes lombares e alguns lugares, inclusive, que detalhei profundamente em cada uma das nossas reuniões anteriores, nosso curso de técnica, de estudos de técnica de mediunidade. Divaldo Franco, ele nos ensina o seguinte: nosso caráter é a nossa defesa. Então o médium tem que ter caráter. Com relação à sala mediúnica, à área mediúnica, ao meio, existem 3 fatores básicos na comunicação mediúnica, na sala mediúnica: o espírito, o médium e o meio.
onde ele está. Vamos analisar o meio em seus dois aspectos, material e espiritual. No meio material, o local em que se desenrola um trabalho mediúnico, fatores a serem observados são os seguintes. A área física tem que ser adequada. Componentes encarnados, os dirigentes, os doutrinadores e os médios. Embora no meio espiritual os espíritos orientadores já tenham chegado, já tenham se predisposto a facilitar e a orientar o trabalho, os espíritos em tratamento que eles nos trazem, os fluidos resultantes das emanações dos dois planos espiritual e material e as intenções dos participantes. Porque tem muito participante que vai para a mediunidade apenas porque quer um recado, porque quer ouvir uma carta, porque quer ouvir um falecido, um companheiro, um amigo, um filho. Gente, não é bem assim. O sino toca de lá para cá, como diz Xavier. Se eles tiverem permissão de dar a comunicação, os nossos espíritas que estão coordenando a reunião no campo espiritual darão permissão para isso. Senão, não darão. E as pessoas passam anos e anos frequentando a casa espírita e dizem o seguinte, principalmente nas reuniões públicas, as minhas são privadas, eu não faço reuniões públicas, dizendo o seguinte, puxa, eu vou lá já faz 7, 8 anos e nunca recebi uma comunicação. Eu levei 16 anos para receber uma informação do meu pai. 16 anos terrestres. No entanto, em uma semana eu recebi de um dos meus filhos desencarnados, através de uma pessoa que eu não conhecia, que disse, olha aqui que eu recebi, inclusive foi até numa das minhas faculdades, eu recebi isso aqui foi uma mensagem do seu filho para você, professor. E eu peguei e contando a história de como foi, a pessoa não me conhecia, como foi no centro espírita, no interior do Rio de Janeiro, ele disse, contando como foi o que causou o seu desencarne. Isso sim é autenticidade. No livro dos médios, no item 231, na questão 1, Kardec pergunta, o meio no qual se acha o médium exerce influência nas manifestações? A resposta foi a seguinte, que foi dada a Kardec. Todos os espíritos que cercam o médium o ajudam tanto no bem como no mal. Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Temas da Vida e da Morte, ele nos diz o seguinte, gravem bem, que o meio ambiente exerce efeitos e predisposições nos seres vivos, embora no meio sociocultural seja consequência da ação do homem, torna-se-lhe fatores vigorosos efeitos de comportamento, o que tem levado muitas pessoas a concluir que o homem é produto do meio, salvo as inevitáveis exceções. O homem é produto do meio, mas ele está pululando de gente aqui ao seu redor. É um produto do meio bem interessante, porque é um produto do meio em sintonia vibratória com a espiritualidade. É compreensível isso. Portanto, que a influência do meio moral e emocional seja prevalente nos fenômenos mediúnicos. Além da inevitável influência do médium em decorrência de seus componentes, o psiquismo do grupo que ele forma, que ele está lá na reunião mediúnica, que não tem os ciúmeiros, que não tem vaidades, não tem nenhum médium melhor do que o outro, responde por grande número dos resultados dos cometimentos da mediunidade. E nós não podemos permitir que um médium se ache mais do que o outro, porque não é. Ele é apenas organicamente um médium que tem determinadas comunicações. Assim fica fácil entender o poder da associação do pensamento dos assistentes. Se o espírito for, de qualquer maneira, atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unidas numa mesma intenção terão necessariamente mais força do que uma só. Apesar de que Kardec orienta que no máximo 10 pessoas. A reunião mediúnica não pode ultrapassar mais de 10 pessoas num trabalho de pesquisa. Eu prefiro muito menos até, para não haver distorções na corrente vibratória, na bobina que nós formamos, na parte elétrica que formamos para nossas vibrações magnéticas. Mas, para que todos os pensamentos concorram para o mesmo fim, é necessário que vibre em uníssono
que se confundam, assim dizer, em um só, o que não poderá acontecer sem concentração, como nós já falamos na nossa gravação, nossa palestra anterior. E tem pessoas que dormem, tem pessoas que adormecem. E às vezes a gente pensa que ela está concentrada, ela não está, é porque ela não é para estar ouvindo aquilo que está ouvindo, por qualquer motivo, e eles adormecem. A espiritualidade da casa adormece a pessoa, porque ela pode ter pensamentos distantes do ambiente e ferir os fluidos e as vibrações que estão presentes na reunião. Para bem compreender o que se passa nessas circunstâncias, eu gostaria de dizer que é importante se conhecer a influência do meio. É necessário representar cada indivíduo como se fosse cercado por um certo número de companheiros invisíveis que identificam o seu caráter, os seus gostos, as suas tendências. Está no Livro dos Médiuns, no item 331, que diz assim: em reunião, uma reunião é um ser coletivo, meus amigos, cujas qualidades e propriedades são a soma de todas as dos seus outros membros, como nós estamos cansados de falar nas nossas aulas de técnica de mediunidade, formando uma espécie de feixe. Feixe de luz, feixe de comunicação, feixe de vibração, feixe de onda. Ora, esse feixe terá tanto mais força quanto mais homogêneo ele for. Se tiver uma pessoa na mediúnica que esteja pensando num problema familiar, já distorce o ambiente, já torna mais difícil as comunicações. Todos os componentes da reunião, meus irmãos, são acompanhados de espíritos, que eles são simpáticos, segundo o seu número e a sua natureza. Esses companheiros podem exercer sobre a reunião ou sobre as comunicações uma influência boa ou má. Uma reunião perfeita seria aquela em que todos os seus membros animados, do mesmo amor pelo bem, só levassem consigo espíritos bons. Na falta da perfeição, a melhor reunião será aquela em que o bem supera o mal. No mínimo isso. Por outro lado, o espírito chegado, ou ele chegando a um meio que lhe é até inteiramente simpático, ele se sente mais à vontade, ele até se abre mais, ele fala mais. Contudo, se os pensamentos forem divergentes, provocam um entrechoque de ideias desagradáveis para os espíritos e, portanto, prejudicial à comunicação. A comunicação fica, como nós dizemos, truncada, que a gente às vezes usa, uma comunicação sem pé nem cabeça, como a gente diria. Sendo os espíritos desencarnados muito impressionáveis, eles sofrem acentuadamente a influência desse meio. Toda reunião espírita deve, meus irmãos, procurar a maior homogeneidade possível. O êxito das sessões espíritas se encontra na dependência dos fatores objetivos que as produzem, das pessoas que as compõem e do programa estabelecido nos dois planos, no material e no espiritual. Por isso que muitas vezes, em algumas reuniões mediúnicas, primeiro nós fazemos a parte doutrinária, uma palestra, enquanto o grupo de mediunidade vai para a sala e fica em concentração e oração, mas também participam da doutrinária. É como se houvesse um acalmamento total e um equilíbrio total de todos os seus centros de força. As intenções fundamentada nos preceitos evangélicos do amor e da caridade, meus irmãos, do estudo e da aprendizagem, são as que realmente atraem os espíritos superiores. A monotonia, a frivolidade e, não raro, a obsessão são típicos de quem não pensa assim, com essa forma elevada de pensamento. O ambiente ao meio espiritual, não sendo apenas de construção material, o ambiente deve ser elaborado e mantido por meio de leitura edificante. Por isso que nós temos uma página, nós normalmente lemos uma página, fazemos uma oração, debatemos os princípios morais capazes de criar uma atmosfera pacificadora, otimista e refazente, e daí depois nós partimos para fazer a mediúnica. Os membros são os médiuns, que, segundo Emmanuel, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. O medianeiro não é um missionário.
São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso da lei divina e que resgatam agora, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Não estou dizendo que todos os médios sejam assim. Assim, todo médio deve resguardar-se na humildade, na modéstia, convicto de que a alma, em processo de redenção e aperfeiçoamento, pelo trabalho e pelo estudo. Tem uma passagem num dos livros de Chico Xavier em que ele chegou, o André Luiz chegou numa área que tinha mais de 3.000 espíritos sendo doutrinados, que eram médiuns que fracassaram, doutrinadores que fracassaram. Então você volta com a atividade de conduzir pessoas encarnadas e desencarnadas para o bem e para a luz. É essa a tarefa, mas porque, eventualmente, a não ser que você esteja em missão superior, porque alguém te designou para tal, que você pediu para vir trabalhar, você vem, ou você é determinado. De outra maneira, é orgânico, todos têm, todos fazem, mas a maior parte dos que trabalham profundamente são pessoas que tiveram um passado delituoso, um passado que agora estão em resgate, resgatando tantos espíritos sofredores. A seriedade de uma reunião, entretanto, não é sempre suficiente para haver comunicações elevadas, não. É indispensável que, além dessa seriedade, a harmonização dos sentimentos e o amor para atrair os bons espíritos. Por isso, os componentes da reunião mediúnica devem esforçar-se para manter o requisito mínimo, instruindo-se e elevando-se moralmente, estudando, lendo, relendo, e sem vaidade, e sem concorrer com ninguém. Uma vez, uma pessoa estava chateada porque ela estava botando água nos copinhos na sala de passe. Que isso? É tão importante estar fazendo uma palestra doutrinária quanto colocar um pouquinho de água no copinho para ser magnetizado na sala de passe. A importância dessa pessoa que coloca água no copinho na sala de passe é tanto quanto o doutrinador que está lá fazendo a reunião, coordenando a reunião de doutrinação antes da mediúnica. É indispensável, portanto, a harmonização dos sentimentos e o amor para atrair os bons espíritos. Por isso, os componentes da reunião devem esforçar-se para manter isso como requisito mínimo, instruindo-se e elevando-se moralmente, como eu disse. Os médios deverão manter disciplina interior profunda, equilibrando suas emoções, seus pensamentos, palavras e atos, no seu dia a dia, para se tornarem maleáveis às instruções dos espíritos superiores. A faculdade mediúnica não os isenta dessas responsabilidades morais, não. Porque eu sou um medianeiro e recebo bons espíritos, instrutores, espíritos superiores que nos dão uma série de orientações. Eu não sou melhor do que ninguém por isso. Imprescindível a minha própria renovação e crescimento, só a mim mesmo cabe estudar e ter ética e moral para isso, que irá facilitar a sintonia com os mentores da reunião e melhores condições de exercerem a enfermagem libertadora aos espíritos trazidos para tratamento e como trazem espírito para tratamento. O dirigente, e eu também fui dirigente de muito tempo, ainda sou, deverá possuir os requisitos mínimos para liderar o grupo mediúnico, que são, olha os requisitos do dirigente da reunião mediúnica: amor, boa vontade, estudo e atitudes corretas. Ué, mas só isso? E isso é pouco? Isso é pouco? Segundo André Luiz, no domínio da mediunidade, ele diz que o dirigente deverá ter devoção à fraternidade, correção no cumprimento dos seus deveres, fé ardorosa, compreensão, boa vontade, equilíbrio, prudência e muito, mas muito amor no coração. Os doutrinadores que participam da reunião mediúnica, entre um medianeiro e outro, devem igualmente evangelizar-se, estudando a doutrina e capacitando-se para entender e elaborar nos diversos mistérios
do serviço de esclarecimento do tratamento espiritual. Eu sou, digamos, por hipótese, tem um medianeiro, recebe um espírito, mas o doutrinador, que eu gosto de chamar essa palavra, mas o doutrinador que vai falar com ele, que serve ali para que haja um equilíbrio na mediúnica, ele tem que também saber muito sobre o espiritismo, ele tem que estudar muito. Na mesma linha de deveres dos médios, não poderão descurar do problema psíquico da sintonia. Esses doutrinadores, a fim de estabelecer contato com o dirigente do plano espiritual, que se supervisiona os empreendimentos de tal natureza. Naturalmente, que de repente um desses doutrinadores pode não estar num dos seus melhores momentos. E normalmente é o próprio espírito, animicamente, do médium, que orienta o espírito sofredor que ele está a se comunicar, através da imantação do espírito mentor da reunião, que orienta para que o próprio médium oriente o sofredor. Porque ele tem que ter consciência desse aspecto, embora seja alguns médios inconscientes, ele é inconsciente fisicamente, mas a mente dele está inteiramente sintonizada com o espírito em conexão. O doutrinador, preste atenção, exerce a posição de elemento terra, para fazer o equilíbrio. O mediador consciente da espiritualidade é esse que fica ao lado do médium, que deverá analisar os problemas e as ideias de modo equilibrado e inteiramente lúcido, revestindo-se com as luzes do Evangelho de Jesus, preste bem atenção, revestindo-se do Evangelho de Jesus, das luzes do Evangelho de Jesus e a coerência dos ensinos do codificador Allan Kardec. Preste bem atenção. Isso para mim é muito importante porque eu já tive a oportunidade de uma vez receber um cardeal. Eu estava numa reunião mediúnica dirigindo quando o espírito recebeu um cardeal. Eu sou cardeal. Ele já tinha mais de 2000 anos e ele não queria voltar para nada. Ele queria ficar sendo cardeal eternamente. Não quis evoluir como espírito em lugar nenhum onde ele foi levado. E eu atendi como cardeal. Eu, quando percebi o fato, atendi como cardeal, como um chegou e disse que era senador romano, como um outro chegou dizendo que era um general romano. São espíritos que pararam no tempo e no espaço, não evoluíram. Porque quando você desencarna, você continua a mesma coisa que você era aqui. Tanto que Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, disse que tem lá na espiritualidade a TBC, a turma da boa conversa, que é aqueles espíritos que não querem evoluir, não querem trabalhar, não querem ganhar bônus horas, não querem fazer nada, querem só ficar de boa conversa. Turma da boa conversa, a turma do TBC, expressão de Humberto de Campos. Eu já ouvi. Não poderemos deixar de analisar a influência dos espíritos que são trazidos ao tratamento das nossas reuniões, não. Invariavelmente, aqueles que sabem preservar, sem adiantar o trabalho de edificação interior, se fazem credores de assistência de espíritos interessados na sementeira da esperança e da felicidade na Terra. Muitos nos procuram por isso, porque eles não entenderam que eles já estão num plano quintessenciado. É um programa sublime presidido por Jesus, das altas esferas, que nós possamos fazer esse tipo de trabalho com os sofredores. Nas reuniões mediúnicas sérias, os seus membros não podem compactuar com a negligência aos deveres estabelecidos em prol da ordem geral e da harmonia do grupo, para que a infiltração dos espíritos infelizes não as transforme em celeiros de balbúrdia, de desordem, de perturbação, de discussões, de invejas, de ciumeiras. Ciumeiras no centro espírita, meu Deus do céu. Uma vez eu fui na casa espírita, como estava acontecendo naquele livro, aconteceu na casa espírita, e eu via os vermes
nas paredes. Eram espíritos que estavam destruindo com inveja, com ciúme, porque alguém não queria botar água na sala de passe, porque alguém achava que não deveria colocar a mesa, arrumar a mesa, ligar o microfone para o orador do dia, da noite. É impressionante. Nas reuniões sérias, nós precisamos nunca compactuar com a negligência desses nossos deveres em prol da ordem geral e da harmonia, para que eles não se infiltrem, eles se infiltram, para que a sessão espírita possa interessar aos instrutores espirituais, não poderá abstrair de elevado padrão moral de que se devem revestir todos os participantes. As minhas são fechadas, é diferente, é pesquisa. Eu faço pesquisa de materializações luminosas, como o Peixotinho aqui na cidade de Campos. Principalmente o médium, onde a exteriorização dos seus fluidos, isto é, a vibração do seu próprio espírito, que é resultante de atos morais praticados, o distingue das diversas criaturas, como Chico Xavier era distinto, se distinguia de todo mundo, atendia todo mundo, fazia reuniões privadas e fazia reuniões públicas. Eu prefiro as privadas, sob a orientação de Kardec. O medianeiro oferece material específico aos instrutores espirituais para as múltiplas operações que se realizam nos abençoados núcleos espiritistas sérios, que têm em vista a santificação, programa de desobsessão espiritual. Isso está no livro dos médiuns, no capítulo 29, meus irmãos. A influência do meio decorre dos espíritos e da maneira como os seres vivos, como nós somos, ou como eles agem sobre os seres vivos. É muito interessante que dessa influência, cada qual pode deduzir por si mesmo, de tudo que eu falei até agora, mesmo as condições mais favoráveis para a sociedade aspire a atrair simpatia dos espíritos bons, obtendo boas comunicações e afastando as más, se essas condições não tiverem perfeitas condições morais dos assistentes, podem resolver em nada, porque nós precisamos de uma perfeita comunhão de ideias e sentimentos. Meus irmãos, nós precisamos de benevolência recíproca entre todos os membros da reunião mediúnica. Nós precisamos da renúncia de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Desejo de todos nós em instruir e melhorar pelo ensinamento dos espíritos bons e aproveitando os seus conselhos, principalmente naquelas psicografias que nós recebemos dos nossos instrutores espirituais. Exclusão de tudo que, nas comunicações solicitadas aos espíritos, só tenha por objetivo a curiosidade. Tem muita gente que vai na reunião espírita só por curiosidade. Concentração e silêncio respeitoso durante as conversações com os espíritos. Temos que ter esse tipo de postura. Concurso de todos os médiuns com renúncia a qualquer sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, com o desejo único de se tornarem úteis. Não! Se cumprisse esses itens, teríamos uma reunião ideal, dentro do que preceitua a codificação espírita. O livro dos médiuns diz no capítulo 21, as condições do meio serão tanto melhores quanto maior homogeneidade houver para o bem. Com mais sentimentos puros elevados, mais sincero desejo de ajudar e aprender, sem segundas intenções. A lógica, o discernimento, nos aconselham prudência, meus irmãos, disciplina e equilíbrio para que sejamos bem orientados espiritualmente, já que a influência do meio, a consequência da natureza dos espíritos e o seu modo de ação sobre os seres vivos, nos fará deduzir em quais condições obteremos resultados mais favoráveis em nossas reuniões mediúnicas. Às vezes eu estou sentado aqui e recebo uma informação, mas a informação é depurada, eu tenho que deduzir, eu tenho que analisar. Devo dar? Não devo dar? É certa? É correta? Não? Então, peço ajuda para que algum mentor me oriente se essa informação que eu estou recebendo ela é correta ou não é correta. Ela vem de um espírito bom, de um espírito que está em evolução, em processo de crescimento. Vamos seguir a diretriz traçada por Allan Kardec,
que é o que eu faço, e termos reuniões mais produtivas, mais disciplinadas e harmônicas, tendo por objetivo a melhoria dos homens. O Espiritismo não vem procurar os perfeitos. Veja bem, vou repetir isso, mas bem repetido. O Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática os ensinos dos Espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Isso está na Revista Espírita de 1861, na página 394, no item 11 de Allan Kardec. Olha lá, há 170 anos atrás. Estudem antes de praticar, porque é uma única forma de não adquirirem experiência através do próprio sofrimento, diz Kardec. A mediunidade bem exercida, meus irmãos, para que a gente possa entender bem o que eu estou dizendo, é roteiro de iluminação que proporciona aventuras inimagináveis quando a afeição e o amor a abraçam em favor da humanidade. Assim, considerada e vivida, serão superados os fatores do meio que, ao invés de influenciar, sempre passam a sofrerem a influenciação, estabelecendo psicosfera benéfica quanto salutar para todos aqueles que constituem o grupo da qual ela se desdobra. Cabe ao médium sincero, prestem atenção, cabe ao médium sincero sobrepor-se às influências do meio onde opera as suas conquistas pessoais, gerando em sua volta uma psicosfera positiva, como otimista, sobre todos os aspectos propícios à execução do compromisso a que se dedica. Caros irmãos médios que estão a me ouvir, e os não médios, os simpatizantes, o Espiritismo não existe para uma igreja só, é para todas. Os fenômenos mediúnicos ocorrem em todas as empresas, em todas as estruturas, todas as igrejas, como, por exemplo, na católica renovada, nos pentecostais, o pessoal é ungido, falam em línguas. Nós vamos falar sobre esse problema de falar em línguas aqui e como ela se dá. Não se descarte, pois, meus irmãos, para encerrarmos hoje, a influência do meio, que deve ser superior, nem do médium, que se deve apresentar equipado de recursos próprios, de modo que se recolham boas e proveitosas comunicações dele, ampliando-se o campo de percepção do mundo espiritual, causal e pulsante, na qual se encontra mergulhado em escala menor o físico. Nós estamos presos. O medianeiro está preso. O espírito dele está preso. O perispírito dele, quando consegue sair um pouquinho, nossa, que prazer. Que coisa maravilhosa poder sair do corpo físico. Por onde se movimentam homens, esse é o nosso corpo, no processo de crescimento e evolução. Manuel Filomeno de Miranda, por psicografia de Divaldo Franco, em Temas da Vida e da Morte, é um livro que eu recomendo, e que fala sobre exatamente isso, que a influência do meio, que deve ser superior, e a influência do médium, que deve estar sempre equipado dos melhores recursos próprios de ética e moral. Eu, em nome de Jesus, porque a mediunidade ela atinge todas as igrejas, todas as religiões, todos os profetas, todos os ungidos. Algumas igrejas falam, fulano está ungido, estendeu a mão, falou, está ótimo. Perfeito. É verdade. Mediunidade não só existe para o espiritista kardecista, não. Em igrejas, em muitas igrejas, nós escutamos os fenômenos mediúnicos. Aconselho-vos agora a lerem o livro dos médiuns. Leiam, estudem. Médiuns, estudem o livro dos médiuns. Estudem, porque vai ser um objeto de uma das nossas palestras, obsessão.
Esse tema vai ser muito interessante. Leiam Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, que vai ser um dos temas que nós vamos abordar. Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, por Chico Xavier, que nós vamos ainda voltar a ele. Tramas do Destino, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco. Trama do Destino. O destino, olha a palavra destino, depois nós vamos abordar essa palavra. Diversidade dos Carismas, de Hermínio Miranda. Leiam esse livro e, nesse momento, eu, em nome de Jesus, em nome dos mentores espirituais que me orientaram hoje a estar aqui com vocês, presente, e que vocês me permitiram estar junto com vocês, na casa de vocês, vos orientando, médiuns, elevem vosso pensamento a Deus e faça cada um de vocês, não vamos fazer uma prece coletiva, cada um faça a sua de coração, com muito amor, com muito amor. Já perceberam que uma das essências da mediunidade é o amor. Então, sejam amorosos, sejam caridosos. Fora da caridade não há salvação. Muito boa noite. Amém. Muito obrigado.